vlog, porque, né, tipo, ele recém entrou na estante e tal. Ia ficar bonito. Oi, gente, começando um novo vlog nessa segunda chuvosa. Eu gravei o vlog anterior até a quinta-feira, se eu não me engano. Naquela quinta-feira, depois de ter encerrado aquele vlog, eu fui no Sebo e levei vários livros, fiquei com um bom crédito lá, mas muitos dos livros que eu tava considerando pegar já tinham ido embora, então o único que eu consegui trazer mesmo foi que está aqui, A Sombra do Vento. E eu acho que seria muito legal se eu conseguisse ler esse livro nesse vlog. Porque, né, tipo, ele recém entrou na estante e tal. Ia ficar bonito. Mas eu não sei se vai ser minha próxima leitura, não. Estou bem indecisa no que ler, na verdade. Mas, então, eu vou colocar agora o que eu fiz na quinta-feira. Mostrei. Proteína. 200 ml de leite com Nescau. Nescau o açúcar não conta, porque eu mostrei. E o carboidrato do pão também não conta, só conta as 3 fatias de queijo, que dá sei lá eu quantas gramas de proteína. E a minha cesta foi bem... Como é que eu posso dizer? Ficar em casa em função de... O gás deu problema de novo, mas foi arrumado, acredito eu. Agora eu acho que tá certo. A gaveta também levou um tempo, mas foi ajustado. Eu acho que eu nem tenho muita gravação de sexta, mas se eu tiver algum take, vou colocar agora. E seguindo a ordem cronológica, no sábado, lembra que eu tinha comprado várias coisas dessa marca aqui, da 4AM? Eu comprei um macaquinho que ele tava com problema na costura. Se eu tiver a gravação, vou mostrar também o defeito. Ou acho que colocar alguma foto aqui. Mas então, eu fui lá trocar. E emocionada que sou, comprei aquela jaqueta que eu queria, corta-vento. E eu não conferi pra ver se o macaquinho novo tava certo. E não tava. Ele também tava com problema de costura. Então, é bem estilo de... Ele não tem bojo e tu não usa sutiã, né? Então, é bem de estilo... Qualquer momento poderia pagar peito. É, complicado. Mas então, eu falei com eles, a loja é muito boa, mesmo o atendimento foi bem tranquilo. Eu vou levar nos correios aqui no Hamburgo mesmo, em breve, eu acho que eu levo essa semana ainda, o macaquinho que tá com defeito, o segundo, e eles já vão me enviar o macaquinho novo, então agora eu vou só esperar, né? Aí, nesse sábado, a gente aproveitou pra finalmente tomar o sorvete que eu queria. A gente também foi no Festeja, que é um evento que tem aqui na minha cidade, mas eu acho que eu não gravei nada disso, porque talvez eu tenha gravado alguma coisa assim, gravações de sábado. Que negócio lindo! Ele voou, eu nem vi. Ah, tá aqui em cima.
que a gente fez no domingo. Enfim, se eu tiver alguma gravação de domingo, vai ficar aqui. A parte cheia eu queria ter gravado a Padaria Brasil também. Tinha bastante, né? Tá passando. Falta dormir. Mas. Ai, eu sei o que eu fiz, porque foi ontem, pera. Eu comecei uma série nova, e é isso que eu queria conversar com vocês. Eu estou assistindo atualmente, nesse momento, Largados e Pelados, a competição, que falta assistir o último episódio. Não estou torcendo pelo Brasil. Mas, enfim, se ganhar não vou ficar triste, mas eu gosto muito, eu tava torcendo muito pra Kai e pra Alex, e eu gosto muito do Matt, da Gabi, e qual que é a outra equipe que tem a guria do México. A guria do México é porreta, pra não falar outra coisa. Mas, então, pra quem não assiste Largados e Pelados, está entendendo bulhufas, além de tá perdendo um grande reality. Mas, então, outra coisa que eu tô assistindo é Twin Peaks. Estou na segunda temporada. Bem na metade, assim, mas não é uma série que eu tô curtindo muito. Eu gosto da vibe, assim, da ideia de investigação, café e tal. Ele é cozy, sabe? Mas a série em si não é tão legal. Talvez porque não tem um apego sentimental, sabe? Mas, enfim, vou seguir assistindo. Aí, a série que eu assisti, que eu comecei a assistir no domingo, que foi Blur Boys, que é do mesmo criador do Breaking Bad, que eu não falei, mas eu vou colocar os cliquezinhos aqui. Então, essa série eu assisti 2 episódios e ele tá no Apple TV. Como eu ganhei recentemente o iPad, ele vem aqueles 3 meses grátis. E eu tava assistindo e do nada o terceiro episódio não entrava. Ele dava só a descrição. Aí eu pensei, porra. Ai. Aí eu pensei, nossa, a Apple TV é muito cara de pau, porque ela deixa tu assistir só um pouco da série e depois tu tem que pagar. Aí eu fui lá e cancelei minha assinatura gratuita, que era essa cortesia, e assinei realmente. Se eu não me engano, é R$29,90. Mas assim, não deu pra assistir ainda. Aí eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. Nossa, eu tava me sentindo uma burra, porque como pode eu não saber mexer na internet, sabe? Eu sou jovem, não sou uma senhora. Como eu não sei mexer na internet, sabe? Como eu não sei colocar um episódio numa série do Apple TV? Aí, pesquisando, 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 daqui a pouco apareceu ali um chat de. Não é chat que diz, é fórum? Que o pessoal tava discutindo que a Apple TV tinha caído. Então, ninguém tava conseguindo ver. O problema não era eu. Aí eu desisti e fui fazer outra coisa. Eu fui ler. Aí eu li as notas desse livro que eu peguei, que é o Médico e o Monstro. Assisti as notas e eu fiz marcaçõezinhas. Mas então, eu li essas notas e fui dormir. A hora que eu fui dormir, eu pensei, mas vou dar uma conferida pra ver só se eu vou conseguir assistir a série. E realmente voltou a funcionar. Então, era isso. E hoje, antes de ir pra academia, eu. Aliás, não gravei nada na academia. Mas hoje. Gravei sim. Só não gravei o treino. Enfim, o ponto é: hoje eu li o prefácio, fiz anotações.
E é um bom prefácio, mas ele é bem spoilerzento. E não, sei lá, não é um ótimo prefácio, mas é um bom prefácio. E agora falta só ler a introdução. Eu acho que eu não vou ler 2 livros ao mesmo tempo, como eu tinha prometido. Eu vou terminar essa introdução e daí depois eu pego outro livro. E é isso, fiz as atualizações. Oi, gente, eu tava tirando a louça da máquina. Aqui eu ia colocar mais louça lavar porque, né, louças. Mas aí eu reparei nisso aqui, ó. Essa orquídea eu não tinha cortado esse talinho ainda porque ele tava verde. Diz pra não... Ai, peraí, deixa eu pôr. Acho que assim ficou melhor. Diz que não pode cortar quando ele tá verde ainda, mas agora ele não tá mais verde. E o que eu tinha visto? Que tu tem que cortar bem acima do segundo nó, porque daí vem um novo talinho onde vai dar a orquídea. Só que eu percebi agora que já tá nascendo aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto. Só que assim, eu só fiz um corte uma vez e eu não peguei floração daquela porque eu levei pra minha mãe. Então não é nem como se eu soubesse como que faz o super certo. Eu só pesquisei e... deixa eu tirar aqui. E sei que tem que cortar a parte, claro, tipo, sem deixar o talinho ali, né? Ou se não tiver talinho ou uma floração nova, tem que cortar um pouco acima do segundo nó. Então, eu acho que esse é o segundo nó. É bem aqui assim mesmo que tá pra vir. Então, ai, só tá entortando ali. Eu acho que assim vai ficar melhor. Vamos ver. Não sei se dá pra ver, eu dei uma curvada aqui. Ó, pra que não fique tocando essa vareta. E eu sei também que tem que passar canela quando tu corta pra ter a cicatrização. Vou pegar, eu coloquei aqui. Era melhor se eu tivesse com o dedo molhado, né? Acho que tá ótimo já. Mas como eu sou exagerada... Aí, é isso. Essa daqui eu não vou levar pra mãe. Vamos ver se dá certo. Ai, queria que focasse. Agora focou. Outra coisa que eu fiz hoje foi reorganizar os livros aqui. Eu achei bonito isso de virar eles com as marcações pra cá. Só que eu não consegui fazer isso com todas, porque, tipo, o que eu falo quando eu falo sobre corrida, Mistborn, enfim, essas leituras que eu gostei mais, eu quis deixar com o título aparecendo, mas, enfim, talvez em breve eu vire eles e fique tudo do mesmo jeito. Pelo menos os lidos, né? Os não lidos eu vou deixar com o título aparecendo mesmo. Mas por enquanto, como são leituras recentes, eu tô meio apegada ainda pra virar eles, sabe? Mas ficou assim a organização, eu gostei. E aqui ficou, desse jeito ficou a parte de baixo. E eu agora dá pra ver bem. Eu gostei, eu acho que ficou bonito. Oi, gente, eu vou fazer uma entrada aqui como se eu não soubesse que esse vlog tá uma confusão e tá zero conteúdo. Porque assim, eu não peguei o microfone, tá? Porque estou com preguiça. Eu tava em pé, eu
Não sei o que tá acontecendo na minha cabeça, que eu pensei, ai, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o tripé e o microfone. Não peguei nenhum dos dois e sentei. E o telefone que não tava sem bateria, eu coloquei carregar com o powerbank. Sei lá o porquê, mas então, vocês estão apoiados no negócio do Kindle, que faz muito tempo que eu não uso. Eu acho que a última leitura que eu fiz ali foi o livro da Britney, que foi o ano passado. Cara, eu acho que foi o ano passado que eu li esse. Enfim, preciso voltar a usar o Kindle, mas o ponto é que esse vlog está sem entradas, né? Eu não comentei mais a leitura, mas eu vou me corrigir. Eu quero fazer um take agora de eu lendo o finalzinho, porque agora falta só um capítulo da introdução e daí eu finalmente finalizo essa leitura. Mas deixa eu ver o que eu posso dizer. Eu li o prefácio e eu fiz anotações. Peraí que eu vou achar. O prefácio, ele tem spoilers, assim, ele é tipo 1100, 1010 em spoiler, ele tem bastante, ele conta a história toda. Mas tendo lido ele após a leitura da obra, então tu pega isso daqui, tu vai lá na metade do livro, lê primeiro o Médico e o Monstro, lê aquela outra parte que é a cronologia e tal, e daí tu vai pro prefácio, ele funciona, sabe? Ele é um bom prefácio, vale a leitura. Agora, a introdução tá me parecendo, e eu posso dizer porque eu já li quase toda ela, a introdução é isso aqui, ó. Então, não são poucas páginas, mas ela é... A introdução, ela parece que foi escrita por um cara que não é fã, sabe? E que não curtiu o Médico e o Monstro em si. Ele tá revoltado com a falta de localização, de especificidade na localização. E eu não acho que seja um negócio que impacta tanto assim a leitura, sabe? Eu entendo que ele tem essa curiosidade, mas... E até tem um certo sentido, porque como é dito... Inclusive, eu acredito que seja por ele, mas enfim, é que assim, ó, eu achei ele tão renhentinho que eu não consegui valorizar tanto as coisas que eles trouxeram. Mas tá, vamos tentar analisar isso sem ser a visão só da Tatiane, mas enfim, como é que não vai ser? Enfim, vou tentar passar um pano pra ele, mas eu não gostei do cara. Vamos colocar dessa forma. Ele explica que todos os livros de horror da época, de romance gótico, é sempre localizado ou num tempo muito passado ou numa localização distante. Então, tipo, a gente tá lendo esse livro aqui na Europa, isso aqui aconteceu lá na Espanha. Então, é muito longe, tu tá seguro. Tu tá lendo isso daqui, tu vai te assustar, mas tu tá seguro. Ou, sei lá, tu tá em 1850 lendo isso e o negócio aconteceu em 1700, então tu tá seguro. Agora, o que o Robert, autor aqui, fez, e na verdade todo mundo é Robert nisso aqui, deixa eu confirmar o negócio. Não é todo mundo, é só o autor e o carinha da introdução, mas tá. O Robert, autor do livro, ele coloca no centro de Londres. Isso aqui tá acontecendo na alta sociedade. É o povo que lê ali, porque imaginem, pobre que não tem dinheiro nem pra comprar comida naquele contexto ali daquela Londres, não vai ter acesso a essas leituras. Agora, a alta sociedade que tá não usufruindo, que tá consumindo esses livros, ver essa história de terror acontecendo entre elas faz elas ficarem com esse certo receio ou um medinho de que isso poderia ser um vizinho dela, sabe? Mas então, no prefácio é dito que é uma visão diferente que esse autor tem, o autor do prefácio. Deixa eu relembrar o nome dele aqui. O Luiz, ele tem uma visão de que o Jekyll e o Hyde, quando se vêem frente a frente, eles não são duas pessoas, mas dois modos de serem a mesma pessoa. E eu achei isso muito assertivo, porque, sim, o Hyde, ele é só o mal, sem toda aquela ambição de fazer o bem, e
vice-versa com o Jack, porque ele é só o bem sem aquela vontadezinha de fazer o mal. Mas aquilo são coisas que, ao contrário do que o autor diz, pra mim são coisas intrínsecas, o bem e o mal dele. Então, fazem parte do mesmo ser, sabe? Mas, enfim, a premissa do autor é que o bem e o mal dentro daquele ser humano, do Jack, são coisas extrínsecas. Então, é como se o Jack fosse uma pessoa e o Hyde fosse outra, mas eu acho que isso aqui é o mais correto. São dois modos de ser de uma única pessoa. E eu vou ler ainda, porque eu acredito que o mais correto jeito de ser é a pessoa simplesmente escolher fazer o bem sem mudar aquele impulso, ela não vai conseguir tirar, sabe? Da mesma forma que tem gente que tem... Eu já vi uma psiquiatra falando isso, tá? Eu não tô doida. Todo mundo tem esse impulso de quando tá no precipício, vem uma vozinha lá do fundo, fala, se joga. Mas a gente não quer se jogar, né? Às vezes tem gente que quer, mas a maioria das pessoas não querem e ficam se perguntando por que vem essa vozinha. E é um lado ruim que todo mundo tem, ou quase todo mundo tem, e que a gente precisa lidar com, sabe? Mas o que mais vale, obviamente, é o que tu faz. Até por isso eu acho meio imbecil gente que reclama de pessoas que mostram que estão fazendo caridade. Tipo, pelo menos elas estão fazendo também, sabe? Mas dito isso também não mostro, mas eu não acho que a pessoa seja egocêntrica só por estar mostrando que ela tá fazendo bem, sabe? Enfim, já estou indo para outro assunto, vamos ver outras anotações. Na página 23 aqui, o Robert, que faz a introdução, ele não satisfeito em dar spoilers do Médico e Monstro, ele dá spoiler do outro livro, Olara. Eu vou deixar escrito aqui. Mas eu acho que é assim mesmo a pronúncia, Olara. Olara. É que parece que é um R, né? Enfim, aqui. Ele dá spoiler desse livro. Enfim. E mais à frente... Eu sabia, eu não tava louca. Ele também dá spoiler do conto O Ladrão de Cadáveres. E eu entendo até o intuito, mas eu acho que não precisava. Porque o que ele quer dizer é, tipo, ai, isso aqui que ele tá explorando dessa pessoa, do Jack ser esse mal na realidade, perto. Então ele não tá no passado e ele não tá em outra localização, em outro país, não tá longe de ti. Ele já tinha começado a fazer isso nesses outros dois livros, ou contos, eu acho que são livros, mas enfim. Eu acho que não precisava contar toda a história, sabe, pra comentar isso. Dava simplesmente pra pegar e colocar, tipo, o Robert já flertava em fazer essa aproximação do vilão no livro de horror, no conto tal e no conto tal. Eu vou olhar se é conto ou é livro, porque eu estou muito confusa com isso, peraí. Eu fui olhar aqui pra realmente sanar essa dúvida se o Ladrão de Cadáveres é um conto ou não, né? E daí tá só dito aqui que ele foi publicado no Natal, ou seja, ele não traz a informação completa, sendo que é uma cronologia. Mas eu vou considerar como se fosse um conto, eu imagino que seja. Então, ambos esses contos, ele poderia dizer que trouxeram essa visão ou essa tentativa de começar a aproximar o vilão da realidade dos leitores, mas não precisava dar tanto spoiler, sabe? Eu acho que ele faz isso porque ele assume que os leitores desse livro aqui já teriam lido, só que não somos especialistas e nem estudiosos, parece que ele não consegue enxergar a realidade além da dele, sabe? Foi pesado, mas é sério isso, porque me incomoda muito uma pessoa que presume que tu tá fazendo um prefácio, uma introdução em notas
no meio da leitura. E tu vai presumir que a pessoa já leu o resto. Por quê? Sabe? Por quê? Tem um ponto aqui que ele fala na introdução, a página 42. Certamente, quando se pede informações sobre o caminho, é a pessoa a quem se pergunta que aponta. Aí eu fiquei pensando, mas do que esse maluco tá falando? E eu fui lá e reli o conto. Não inteiro, mas aquele trecho. É um conto assim. Tem essa mulher que ela tá na janela, escutando música, e na verdade eu acho que ela já desligou a música, mas enfim, ela estava ocupada, e ela foi pra janela e ela olha a cena lá embaixo, e ela vê esse cara batendo, dando-lhe pontapé num senhorzinho. E ela diz que tudo começou quando esse cara que tá batendo, no caso é o Hyde, quando esse senhorzinho se aproximou do Hyde e pediu informação. E o Hyde simplesmente começa a bater nele. Só que na história, essa daqui que a gente tem, em nenhum momento fala que o Hyde ou o senhorzinho, que é o Carol, apontaram pra lugar algum. Então, que comentário é esse? Tipo, esse certamente não parece como se ele tá sendo sarcástico, sabe? Certamente, quando se pedem informações sobre o caminho, é a pessoa quem se pergunta que aponta. Mas ninguém apontou. Então, eu fiquei pensando, será que tem outra versão e tal? Só que assim, eu já tô presumindo que esse autor da introdução tá querendo se queixar de um negócio assim que eu não tô muito interessada em ouvir. Então, eu só fiquei tipo, ai, tá bom, sabe? Porque outra coisa que me incomoda, por exemplo, é que as notas, elas têm que complementar, e isso não são vozes da minha cabeça, é o que faz mais sentido. As notas deveriam ter em função de complementar a informação que está no texto. Por exemplo, se tem uma palavra que era usada nos tempos daquele livro escrito e hoje em dia não é mais usada, talvez seria interessante colocar nas notas de rodapé, isso aqui é, vou dar um exemplo idiota, cirola. Eu não sei que é cirola, tá? Eu sei, mas uma pessoa de, sei lá, 15 anos talvez não saiba. Aí ela tá lendo o texto e pra não precisar pesquisar no Google, talvez tenha uma nota ali escrito, cirolas são peças de baixo que se usava antigamente. Pronto, uma nota interessante. Agora, o que esse maluco coloca nas notas dele da introdução, não é nem do livro. Do livro eu já reclamei de tudo que tinha pra reclamar. Mas coisas do tipo assim, ó. Coisas do tipo assim. Nome do autor, introdução do livro tal, de 93. Nome do autor, horror, fiction, in the process, tradition, 88. São dados do livro. Botasse uma bibliografia, isso aqui não é relevante. Tipo, eu tô lendo aqui, tem uma nota, parei, eu vou olhar, ele não vai desenvolver mais na nota, ele só tá me falando da onde que ele tirou tal informação. Enfim, esse daqui tá sendo um negócio bem irritante. Eu sei que tem a mão dele em outro livro que eu tenho, que é o Retrato do Dorian Gray, e eu vou me fazer o favor de deixar a leitura dele pra mais depois, pra eu esquecer um pouco esse ranço que eu tô desse cara, sabe? Mas eu lembrei de outra coisa, teve uma nota dele que eu li e eu fiquei tipo, não agregou em nada. Aqui, ó, achei. Cara, o meu ranço é tanto que eu fui certeira. Entre 22 eu achei qualquer. Mas é acerca da... Depois eu vejo. Acerca das formas e motivações das narrativas sobre chantagem, ver os excelentes capítulos introdutórios de Alexander Watts no livro George Eliot and Blackmail, de 85. Ou seja, o cara tá fazendo a introdução, ele não se dá o trabalho de elaborar a ideia e ele quer que eu leia outro livro pra... Mano, não é esse teu trabalho? Não era essa a função da introdução? Aí sim, ele poderia pegar e colocar. Sei lá, como dito no livro tal, do fulano de tal,
Isso aqui é X, isso aqui é Y. Mas não, ele faz uma nota pra recomendar outro livro que ele nem elaborou a ideia. E isso não acontece só uma vez nessas páginas, sabe? Então, ui, me incomoda, me incomoda. Aí tem outro trecho que ele é bem sarcásticozinho, assim, parece que ele quer descredibilizar a ideia do autor. Ele parece invejoso, eu acho, sabe? Espero que ele tenha melhorado no Retrato do Dorian Gray, só que vendo que ele aqui já é citado como, sei lá, alguém que mexeu naquele livro, que ele veio primeiro, então quer dizer que pode ser que no passado ele foi pior ainda ou tão ácido quanto isso aqui, mas enfim. Ai, triste. O ponto que ele é aqui, que ele fala que eu não gosto, é assim, ó. O temor da revelação é tão poderoso que amedronta até Hyde, fazendo-o pagar 100 libras a fim de manter um bom nome que nem possui. Aí ele ressalta que o Hyde, que não tem essa boa fama, tá gastando dinheiro, e 100 libras é um valor considerável, pra manter um bom nome. Aí eu fiquei tipo, que ranzinhos esse comentário, porque tá, beleza, o Hyde não possui um bom nome, mas será que ele quer, toda vez que ele sair da rua, ele ser apontado como o cara que pisoteou uma guriazinha e que as pessoas podem vir atacá-lo, atacá-lo? Não é algo interessante. Então, não é como se fosse a coisa mais imbecil do mundo que o Jack Lee tenha feito enquanto Hyde, de dar aquele cheque de 100 libras, porque ele também tem um corpo físico e ele também pode perecer. Não é um absurdo que ele sinta medo, mas o cara foca no ponto de, a boa fama do nome. Parece um negócio pequeno pra querer diminuir o autor, sabe? Enfim, essas foram as anotações que eu fiz. Agora eu vou ler o último capítulozinho e depois eu quero reler essas notas aqui também pra... Não sei se eu vou fazer um índice do que eu não gostei, mas quem sabe comentar também tipo, essa nota que eu achei idiota, achei desnecessária. Algo nesse sentido, sabe? Então é isso.
Oi, gente! Hoje é terça-feira e eu não postei vlog pela primeira vez nesse final de semana. E eu já estou postando seria a 10ª semana postando o vlog consecutivo, tudo certinho. Mas eu não consegui, porque eu não quis me obrigar, na verdade. Eu tinha a opção de, ou eu leio, ou eu vou pra academia, ou eu, enfim, faço minhas coisas. Eu tava fazendo café. Não tá fervendo ainda. E, enfim, eu tô fazendo café enquanto eu falo com vocês, mas deixa eu pegar aqui. O que eu queria dizer é que estava com a opção de fazer essas outras coisas que eu queria, ou editar o vídeo, que era uma obrigação. Então, o que eu fiz? Me libertei dessa obrigação, porque não está me dando retorno financeiro, e vou fazer quando eu tiver afim. Por exemplo, uma motivação para eu postar aqui no YouTube é registrar isso, sabe? São momentos da minha vida. Eu sei que um dia a gente vai ter essa casa super bem decorada com a nossa cara, e eu quero ter registrado esse momento que ela não está assim ainda, sabe? E, enfim, deixa eu guardar isso aqui. Então, entende que não precisa dessa urgência de, nossa, todo final de semana eu tenho que postar. Então, se eu tava a fim de olhar a série, eu olhei a série. Eu comecei House of the Dragon. Eu comecei uma leitura também esse final de semana, que fazia algum tempo já. Desde que eu terminei a introdução, eu fiquei alguns dias sem ler. Agora eu acho que a água tá fervendo. Se eu não vou acreditar no azar. Eu vou gravar. Tem uma mosca na porcaria da minha água do café. Eu vou ferver de novo. A filha da mãe teve o fim que ela procurou, né? Mas então... Ai, não dá pra pegar assim. Mas então, eu tava editando esse vlog entre ontem e hoje de manhã. Aí eu pensei, eu tenho que seguir com a minha leitura, né? Que inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Eu escolhi Nem Te Conto. Então, eu achei que não tava gravando, porque entrou uma mensagem que tampou um negócio aqui. Enfim. O ponto é que eu não terminei o primeiro capítulo. Eu comecei a ler... Deixa eu apoiar aqui vocês. Aí sempre vai aparecer alguma coisa de canto, tá? Dessa vez vai ser a banana. Eu comecei essa leitura no final de semana e foi porque eu tinha desafiado o Gabi a começar a ler, sabe? Então, a gente fez um sprint de 20 minutos e foi tempo suficiente pra eu ler quase um capítulo, mas eu não consegui terminar tudo. Então, tipo, todo o capítulo. Então, eu vou ler o finalzinho agora. Por isso, o cafezinho. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Essa bolachinha aqui eu acho muito boa, porque ela tem um caramelo dentro. É por açúcar, né? É por açúcar. Aí eu tomo café sem açúcar pra poder... Enfim. Aí eu coloco ela em cima, assim, do café quente. Vai ficando molezinha. Muito bom. Mas então é isso. Eu vou encerrar esse vlog agora. E no próximo vlog a gente segue com essa leitura de Nem Te Conto.